Quando fiquei gravemente doente, meu marido, Alberto, me disse que não podia cuidar de mim porque tinha um negócio para administrar. Ele sugeriu que eu cuidasse bem dos nossos filhos, como se isso fosse fácil com a minha saúde debilitada. Mais tarde, o destino deu uma reviravolta. Alberto foi diagnosticado com uma doença crônica. Quando ele me pediu ajuda, respondi que estava ocupada demais, assim como ele fez comigo. Sua mãe, agora, me vê como o diabo por isso. Sempre soube que os homens podem ser contraditórios, ora demonstrando afeto e cuidado, ora exibindo frieza e desinteresse. Antes de me casar, observei como minha família e outras pessoas ao meu redor lutavam para manter seus casamentos, o que me levou a acreditar que nenhum homem é perfeito. Acreditava, no entanto, que com dedicação e esforço, as imperfeições poderiam ser toleradas. Mal sabia eu que o destino me reservava no matrimônio. Casei-me com Alberto ciente de suas falhas, pois sabia que eu também não era perfeita. Contudo, há limites que todos deveriam respeitar, especialmente em situações que podem ter sérias consequências para a vida de outros. Alberto, por outro lado, parecia indiferente a esses limites e consequências. Ele agia segundo sua mente calculista e distante. Estamos casados há mais de 18 anos, em um matrimônio arranjado por nossos pais. Para muitos, um casamento assim pode parecer antiquado ou incompreensível, mas para mim, não fez diferença. Meus pais se casaram por amor, mas seu relacionamento desmoronou após alguns anos, transformando-se em uma batalha interminável. Cresci assistindo às constantes brigas entre eles, o que me fez concluir que o amor, por si só, não era garantia de felicidade. Por isso, aceitar um casamento arranjado pareceu uma escolha razoável. Alberto e eu temos 2 filhos, Lucas e Mariana, que cresceram testemunhando nossos esforços para manter o relacionamento mais decente possível. Entendo que Alberto é extremamente dedicado aos seus negócios. Ele é ambicioso e leva seu trabalho muito a sério, mas ainda assim, acredito que a família deveria ser prioridade. Sempre ouvi que a família deve vir em primeiro lugar, mas Alberto nunca fez disso uma realidade. Ele nunca teve tempo para estar presente na vida de nossos filhos enquanto eles cresciam. Estava sempre viajando a negócios, e para ser sincera, nem me lembro de todas as vezes em que ele esteve ausente, pois, de certa forma, essas ausências me trouxeram um pouco de paz de espírito. Quando Alberto estava em casa, ele sempre encontrava algo desagradável para criticar, nunca sendo um bom companheiro para mim, nem um pai presente e amigo para as crianças. Com o tempo, me acostumei com sua indiferença e falta de disponibilidade. Desempenhei meu papel de esposa e mãe da melhor maneira possível, apesar da ausência emocional de Alberto. No entanto, nunca imaginei que sua frieza se estenderia além da rotina cotidiana, até o momento em que comecei a ficar doente. Passei a sentir constantes dores de cabeça e pelo corpo, mas acreditei que fosse algo passageiro. Tomei analgésicos, esperando que tudo melhorasse, e nem tive tempo de cuidar da minha saúde adequadamente, pois estava sobrecarregada com a administração da casa. Não podíamos manter empregadas ou ajudantes devido ao temperamento de Alberto. Ele não as pagava em dia e sempre reclamava, mesmo quando elas faziam o melhor que podiam. Por isso, sempre que encontravam um ambiente de trabalho melhor, elas nos deixavam. Acabei assumindo sozinha todas as responsabilidades da casa, até que decidi começar a trabalhar para ter uma fonte de renda própria. Percebi que Alberto não só era indiferente e mesquinho, como também não se importava com minhas necessidades. No entanto, fiquei grata por ele ao menos valorizar a educação de nossos filhos. Com o apoio da minha mãe, consegui montar um pequeno negócio, que exigiu muito esforço para se estabilizar. Eu achava que as dores de cabeça e no corpo eram resultado do estresse acumulado, até o dia em que, enquanto estava na cozinha, a dor se intensificou de uma forma que nunca havia sentido antes. Comecei a me sentir fraca e tonta, então larguei o que estava fazendo e fui me deitar para tentar me recuperar. Poucos minutos depois, ouvi a voz áspera e mal-humorada da minha sogra, que me forçou a abrir os olhos. Ela me acusou de ser preguiçosa, sem se importar com meu estado de saúde. Enquanto continuava a cozinhar, expliquei à minha sogra que não estava me sentindo bem, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Ela me atacou,
dizendo que eu deveria ter terminado de cozinhar antes de me deitar, pois essa era a responsabilidade de uma mulher. Não entendia por que ela precisava ser tão dura, especialmente quando vinha sem avisar. Senti-me terrível, pois ela não demonstrava qualquer preocupação com minha saúde, uma atitude que me lembrava da minha própria mãe, que também nunca priorizava a saúde. Eu poderia ter ignorado seus comentários irritantes, mas naquele momento, tudo o que eu precisava era de paz e espaço para descansar, algo que ela jamais permitiria se eu não fizesse o que ela mandava. Então, apesar do meu estado, consegui terminar de cozinhar e servir o jantar. Quando Alberto chegou em casa, encontrou sua mãe reclamando amargamente de mim, mesmo depois de ter comido a comida que eu preparei. Como de costume, ele não disse nada para me defender. Não fiquei surpresa com sua atitude, pois isso havia se tornado normal. Inúmeras vezes, sua mãe me desrespeitou e me insultou na presença dele, e ele nunca tomava partido. Às vezes, ele até se juntava aos insultos, pois sempre achava que eu era culpada. Eu evitava envolvê-la nos assuntos, pois sabia da sua falta de preocupação, mas minha saúde estava se complicando, e ele era a pessoa mais próxima da família que estava por perto. Decidi contar a Alberto que não estava me sentindo bem. Sua resposta foi simplesmente para que eu tomasse o analgésico, e isso foi tudo. Eu não esperava muito dele, mas como raramente me queixava de qualquer coisa, pensei que ele levaria minha dor mais a sério, especialmente depois de eu ter explicado a gravidade da situação. Era de partir o coração ver como Alberto tratava minha saúde como algo trivial. Sempre me perguntei por que minha mãe havia ficado com meu pai até sua morte, apesar das constantes brigas. Mas naquele dia, entendi melhor, se não fosse pelos meus filhos, não haveria nada de bom para eu me agarrar nesse casamento. Finalmente compreendi o que minha mãe teve que suportar por nós. No dia seguinte, Alberto nem sequer perguntou como eu estava me sentindo. Ele apenas gritou, apressando-me para servir seu café da manhã. Quando desafiei, ele ignorou minha saúde, dizendo que eu estava fazendo muito caso por algo pequeno e presumiu que eu já estivesse melhor porque acordei cedo. Fiquei sem palavras, apenas observando em descrença. Ele percebeu minha raiva, mas me ignorou e continuou comendo. Minha sogra se juntou a ele na mesa de jantar, servindo-se do café da manhã sem perguntar como eu estava me sentindo. Logo depois, reclamou que a comida estava fria. Expliquei que havia servido há alguns minutos, mas como sempre, ela encontrou uma razão para se queixar. Decidiu sair, aparentemente só para reclamar do café da manhã esfriando. Quase respondi, mas me contive, sabendo que discutir com ela só me traria mais estresse, algo que eu não precisava naquele momento. Aqueci o café da manhã e, em seguida, fui para o meu quarto. Agora, estou me sentindo um pouco melhor, mas sempre desejei ter me casado com alguém de uma família melhor. Meus filhos são adoráveis, mas meu marido e minha sogra são como espinhos ao meu lado. Não sei mais o que fazer com Alberto, e tenho medo de que minha saúde piore novamente. Planejo arranjar tempo para ir ao hospital e fazer um check-up médico adequado. Sempre aceitei o fato de que Alberto era focado em seus negócios, mas é difícil aceitar que ele poderia se importar tão pouco com minha saúde. Chegou ao ponto em que não consigo mais suportar. Por isso, preciso desesperadamente de conselhos, porque não sei se devo continuar suportando essa situação por causa dos meus filhos ou se devo tomar uma atitude mais drástica. Sinto-me encurralada, sem saber qual caminho seguir, e qualquer orientação seria uma luz em meio à escuridão que estou enfrentando. Atualização. Olá, amigos. Já faz 3 meses desde a última vez que escrevi, e quero agradecer pelas palavras de encorajamento. Após o último episódio, comecei a me sentir melhor e planejava encontrar tempo para ir ao hospital para um check-up. No entanto, fiquei absorta no meu novo negócio de varejo, que ainda não conseguiu uma boa posição na indústria. Minha saúde, que eu pensava estar melhorando, começou a piorar novamente. Estava em casa uma tarde quando senti uma dor de cabeça intensa, que começou de forma leve pela manhã, mas se agravou ao ponto de afetar minha visão. Antes que eu percebesse, desmaiei. Felizmente, as crianças estavam de férias e conseguiram chamar ajuda, e fui levada às pressas para o hospital. Quando acordei,
Perguntei aos meus filhos se haviam chamado seu pai, pois ele não estava viajando naquela ocasião, apenas trabalhando. Eles hesitaram por um momento, e então Lucas me disse para não me preocupar com isso, pois eu já tinha muito com que lidar. Insisti em saber se Alberto estava ciente da situação, e Mariana disse que o haviam chamado, mas ele respondeu que estava ocupado e viria me visitar mais tarde. Meu coração se partiu ao saber que eu estava internado há várias horas e Alberto ainda não tinha aparecido. Mais tarde, o médico me informou que o desmaio foi causado por estresse, mas suspeitava de um fator subjacente, por isso solicitou que eu fizesse alguns exames. Embora o diagnóstico demorasse um pouco, fui liberada no dia seguinte, e Alberto ainda não tinha vindo me ver. Quando cheguei em casa, exigi uma explicação. Tudo o que ele conseguiu dizer foi que tinha uma reunião importante com um de seus clientes mais estimados e quando chegou, estava cansado e pensou em me ver no dia seguinte, mas descobriu que eu já estava a caminho de casa. Estava exausta demais para discutir, então apenas expressei minha decepção com sua insensibilidade, e meus filhos me levaram para o quarto para descansar. Logo depois, minha sogra apareceu novamente. As crianças contaram a ela o que havia acontecido comigo, e embora tenha me cumprimentado, não deixou de fazer comentários ofensivos, dizendo que não era a hora de desistir e que eu precisava melhorar logo. A empresa de Alberto estava se tornando mais reconhecida, o que o envolveu ainda mais do que antes. Minha sogra, sempre preocupada com o bem-estar de seu filho, comentou que não seria aceitável ele voltar para casa e não encontrar algo nutritivo para comer. Fiquei chocada com a insensibilidade dela, especialmente considerando que eu tinha acabado de sair do hospital. Meu filho, Lucas, também ficou pasmo ao ouvir aquilo e disse a ela que não era o momento certo para fazer esse tipo de comentário, considerando o meu estado de saúde. Ela o silenciou, dizendo que ele entenderia melhor quando crescesse e tivesse sua própria família, mas Lucas respondeu firmemente que nunca deixaria sua esposa ser tratada da mesma maneira que eu estava sendo tratada naquela casa. A pequena disputa quase se transformou em um problema maior, pois minha sogra achou que Lucas estava sendo rude com ela. Rapidamente intervim e pedi a Lucas para se acalmar. Enfrentei minha sogra e disse-lhe que, mesmo que eu só existisse naquela casa como cozinheira e governanta para seu filho, eu ainda precisava me recuperar. Perguntei a ela se diria tudo aquilo para mim se eu fosse sua filha biológica. Expressei minha decepção com o fato de ela tratar minha saúde como algo sem importância. Ela ficou em silêncio, olhando para mim com muita raiva. Percebendo que meu filho estava pronto para me defender, ela saiu da sala com raiva. No jantar, Mariana preparou uma sopa de caldo de osso para mim, devido à minha saúde, enquanto fez outra refeição para os outros. Eu estava descansando quando Alberto entrou. Ele perguntou como eu podia ser um fracasso como mãe, reclamando que a comida que Mariana havia feito estava salgada e que ele não podia comê-la. Tentei explicar que Mariana estava apenas ajudando e que deveria ter sido um erro bobo, mas isso só piorou as coisas. Alberto me acusou de tomar o lado de Mariana. Minha sogra, como de costume, colocou lenha na fogueira. Senti-me miserável e deixei os dois reclamando na sala de jantar, enquanto me retirei para o quarto de hóspedes para descansar. Já faz alguns dias que estou esperando os resultados dos testes que fiz, e embora eu esteja me sentindo um pouco melhor, ainda estou apreensivo com um possível diagnóstico. Espero que isso não traga mais problemas. Atualização. Os resultados dos meus testes não foram bons. Desde minha última atualização, minha saúde piorou significativamente. Alberto parecia se importar apenas com o fato de que eu não estava conseguindo preparar suas refeições adequadamente. À medida que minha saúde se deteriorava, o desconforto se tornou insuportável. Uma noite, pedi desesperadamente para Alberto me levar ao hospital, mas ele disse que estava ocupado com um jantar de negócios com alguns clientes. Sem outra opção, pedi aos meus filhos que chamassem um táxi para me levar ao hospital. Ao chegar ao hospital, o médico me disse que estava prestes a me contatar para buscar os resultados dos meus exames e que foi bom eu ter vindo. Fui diagnosticada com hepatite C, e o médico explicou que eu precisava de tratamento urgente antes que a doença progredisse para um estágio mais avançado.
Fui internada naquela noite e passei por várias fases de tratamento, mas não senti nenhuma melhora imediata. Alberto me visitou apenas uma vez, no 5º dia de internação, e não ficou nem 10 minutos antes de sair. As crianças tiveram que voltar para a escola, mas cuidaram de mim o quanto puderam durante esse período, para que eu não ficasse sozinha. Inicialmente, eu não queria incomodar minha mãe idosa, mas não tive escolha. Quando ela veio me ver e soube da situação, chorou amargamente. Ela até tentou falar com Alberto, mas ele não respondeu, certamente evitando qualquer confronto com ela. Após algum tempo, precisávamos de mais dinheiro para continuar o tratamento, e eu já havia gastado todas as minhas economias. Achei que Alberto finalmente ofereceria algum apoio financeiro, mas ele continuava o mesmo. Quando nossos filhos pediram dinheiro a ele, Alberto disse que estava investindo em um grande projeto há muito tempo e que não tinha fundos extras, a menos que eles quisessem usar o dinheiro reservado para a educação deles. Mesmo assim, os filhos estavam dispostos a desistir da escola para garantir que eu recebesse o tratamento necessário, mas Alberto ignorou a proposta. Minha mãe, desesperada, foi até a empresa de Alberto e esperou horas para falar com ele. Quando finalmente o encontrou, ela o confrontou, acusando-o de ser irresponsável e cruel comigo. Ela disse que ele iria se arrepender e voltou ao hospital para me dizer que estava disposta a vender a terra que meu falecido pai nos deixou, que deveria ser nossa herança, para pagar pelo meu tratamento. Minha família era rica antes de o negócio do meu pai falir. Quando isso aconteceu, vendemos quase tudo que possuíamos, exceto a casa onde minha mãe vivia, que ficava em um pedaço de terra que restou para pagar as dívidas. Chorei ao pensar em vender essa terra, pois não queria perder a última lembrança do que minha família já teve. Mesmo assim, liguei pessoalmente para Alberto, na esperança de que ele entendesse a gravidade da situação. No entanto, ele não atendeu e, em vez disso, me enviou uma mensagem dizendo para avisar minha mãe que não repetisse o que fez, referindo-se ao confronto dela com ele. Ele disse que precisava cuidar do seu novo negócio pessoalmente e que enviaria o que pudesse para contribuir com meu tratamento. Alberto acabou enviando algum dinheiro, mas não era suficiente para cobrir os medicamentos urgentes de que eu precisava, muito menos o tratamento completo. Minha sogra veio nos visitar uma única vez durante esse período. Ela tentou convencer minha mãe e a mim a entender a posição de Alberto, dizendo que o negócio era caro para ele, pois era o sonho de sua vida. Mas eu me perguntei, isso realmente justificava arriscar a minha vida? Será que o negócio dele valia mais do que uma vida humana? Essas perguntas me deixaram angustiada. Minha mãe, em resposta, disse à sogra que tanto ela quanto Alberto sofreriam as consequências de suas ações. Minha sogra ficou furiosa, mas, eventualmente, tivemos que vender a terra, pois era a única maneira de continuar o tratamento. Com a ajuda de meus irmãos, que enviaram o que podiam, consegui o tratamento necessário. Gradualmente, comecei a melhorar. Minha mãe, preocupada, insistiu que eu não deveria voltar para aquela casa. Eu a tranquilizei, dizendo que não voltaria como esposa de Alberto, mas como uma mulher vingativa, determinada a fazê-lo pagar por me tratar como lixo. Depois de cerca de 5 meses de luta intensa, finalmente estava me sentindo melhor. Quando cheguei em casa, Alberto deu a desculpa de que tinha viajado para fechar o negócio e, quando voltou, ficou com medo de minha mãe, por isso, evitou me ver. Que desculpa esfarrapada! Agora, estou de volta, esperando a oportunidade certa para fazer Alberto pagar pelo que ele me fez. Mas não sou muito boa em planejar vinganças, então, se vocês tiverem alguma ideia, por favor, me avisem. Atualização. Ei, pessoal, perdi a noção do tempo, e quando estava prestes a escrever esta atualização, percebi que já se passou mais de 1 ano. Uau, como o tempo voa! Obrigada por serem tão amigos com quem posso compartilhar meus fados. Sinceramente, muitas vezes me sinto aliviada sempre que compartilho meus problemas, pois acredito que, como dizem, um problema compartilhado é um problema meio resolvido. Muito obrigada por estarem aqui para mim, estranhos da internet. Bem, acho que é hora de atualizá-los com as últimas notícias. Uma vez, falei sobre como eu não era bom em elaborar táticas para lidar com Alberto, mas a sorte estava do meu lado.
Eu só precisava agir após Alberto finalmente receber o que merecia. Devo dizer que as palavras dolorosas da minha mãe tiveram um grande impacto sobre ele. De qualquer forma, Alberto acabou colhendo o que plantou. Quando comecei a me sentir melhor, parei de cozinhar e de cuidar da casa. Mudei minhas coisas para o quarto de hóspedes e cortei qualquer tipo de relação com ele. Alberto começou a reclamar e até se queixou para sua mãe, que veio até mim com mais insultos. Desta vez, eu a enfrentei. Disse que estava cansada de suas ofensas e que, se ela se importava tanto com o filho, deveria encontrar alguém que aceitasse ser escravizada por ele. Ela ficou chocada com minha reação, pois era bem diferente do que costumava esperar de mim. Alberto não teve escolha a não ser contratar uma empregada. Ele queria me tratar como antes, pensando que eu ainda era a mesma pessoa que corria por aí fazendo tudo por ele, mas estava muito enganado. Eu poderia ter pedido o divórcio imediatamente, mas queria que ele experimentasse um pouco da indiferença que sempre me mostrou. Além disso, trabalhei duro para reconstruir meu negócio. Eu havia deixado nas mãos de um representante de confiança enquanto estava no hospital, mas precisei de mais fundos, já que todo o meu dinheiro foi usado para o tratamento médico. Acabei pegando o empréstimo no banco e prometi a mim mesma que nunca mais pediria nada a Alberto, exceto para reivindicar o que era meu por direito. A sorte estava do meu lado quando Alberto chegou em casa, em uma tarde, parecendo cansado, muito diferente do vigoroso homem que eu conhecia. Sem que eu precisasse perguntar, ele me disse que não estava se sentindo bem e pediu que eu lhe desse algo para aliviar a dor. Chamei um médico para ele, e no dia seguinte, Alberto pediu ao seu motorista para levá-lo ao hospital. Mais tarde, fui informada de que ele havia sido internado. A princípio, fiquei preocupada, mas rapidamente me recompus. Liguei para a mãe de Alberto para informá-la, e isso foi o máximo que fiz. Ela correu para o hospital, e mais tarde fiquei sabendo que ele havia sido diagnosticado com câncer no sistema linfático. Em poucos dias, Alberto foi colocado em cuidados intensivos. As crianças voltaram para casa e visitaram o pai, mas eu enviei uma mensagem dizendo que estava sobrecarregada com meu trabalho e não poderia ir vê-lo. Afinal, não havia nada que eu pudesse fazer por ele naquele momento. A mãe de Alberto voltou para casa e começou a me criticar, dizendo que eu era uma mulher má por não querer o bem de Alberto. Eu disse a ela a mesma coisa que havia dito a Alberto, estava ocupada com meu trabalho. Os insultos dela se intensificaram, mas eu respondi que tanto ela quanto Alberto estavam colhendo o que plantaram por me tratarem como lixo, e que agora precisavam enfrentar as consequências de suas ações. Deixei-a furiosa, gritando sozinha, enquanto eu ia para o meu quarto. Apesar de tudo, comecei a me sentir mal, pelo menos por causa das crianças. Não queria que elas me vissem como uma mulher horrível, afinal, Alberto ainda era o pai delas. E vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Devo esquecer o passado e ajudá-lo nesse momento difícil? Atualizações finais. Oi, pessoal. Estou conversando com vocês novamente depois de 8 meses. É bom poder compartilhar com vocês. Obrigada pelas boas palavras, e quanto às opiniões divergentes, todos têm direito às suas, então não me incomodo. Finalmente fiz o que deveria ter feito anos atrás. O casamento não é só sobre ter marido ou filhos, já é muito mais sobre ganhar o respeito e o apoio que merecemos como seres humanos. Eu não percebi isso antes, e foi por isso que suportei tanta negligência e dor. Alberto finalmente recebeu alta após 6 meses de tratamento intensivo, que exigiu muito dinheiro. Ele ainda precisa tomar medicamentos regularmente para cuidar da saúde. Teve sorte de o câncer não ter se espalhado profundamente em seus gânglios linfáticos. No entanto, quando voltou para casa, ele estava muito bravo. Ele me xingou, dizendo que amaldiçoava o dia em que me conheceu e que não podia acreditar que eu poderia ser tão irresponsável ao ponto de não visitá-lo. Disse que eu só havia ligado uma vez durante todo o tempo em que ele esteve doente, apenas para retribuir a única vez em que ele me visitou quando eu estava doente. Então, eu enfrentei e disse que a pessoa verdadeiramente amaldiçoada era eu, por ter lhe casado com um homem tão cruel e sem coração.
Expliquei que a dor que ele estava sentindo agora era a mesma que eu senti quando ele me abandonou por semanas, sem me dar qualquer tipo de apoio, nem mesmo financeiro, enquanto ele focava em sua empresa em crescimento. Bem, agora eu também estava focada no crescimento do meu negócio, e o que ele estava experimentando era apenas o que chamamos de olho por olho. A audácia de Alberto era impressionante. Ele tinha se esquecido de como me tratou, mas esperava que eu o tratasse de maneira diferente. Foi exatamente assim que ele me tratou quando eu estava em uma situação terrível. Ele me disse que não conseguia mais viver comigo, e eu respondi que também não poderia esperar para me afastar dele, pois queria algo melhor para minha vida. Alberto ficou chocado, pois acreditava que eu imploraria para ele ficar, mas fiz questão de deixar claro que só voltei para me vingar do que ele me fez passar. Enfurecido, ele gritou para que eu saísse de casa. Eu disse a ele que ele não tinha o direito de me expulsar, porque a casa era minha. Estávamos discutindo quando um dos funcionários de Alberto chegou. Ele imediatamente parou a discussão, pediu desculpas ao empregado e o chamou para uma reunião sobre seus negócios. Eu já sabia bem do que se tratava, pois alguém havia me contado que 2 de seus funcionários o haviam enganado, desviando uma quantia considerável de dinheiro enquanto ele estava no hospital. Mas eu não intervim, afinal, Alberto nunca me colocou no comando de seus negócios nem gastou dinheiro comigo. Quando ele voltou para a sala de estar, estava visivelmente abatido por causa das más notícias que tinha acabado de ouvir. Seu negócio estava afundando, e os comerciantes com quem trabalhava haviam desaparecido. Eu não me senti nem um pouco animada, mas também não tive pena dele. Em vez disso, senti ondas de raiva percorrendo meu corpo. As pessoas colhem o que plantam. Ele achou que estava fazendo bem quando me abandonou, mas agora seu mundo estava desmoronando bem diante de seus olhos, e ele estava impotente para impedir. Ver Alberto nesse estado me deu um certo senso de justiça. Logo após esse incidente, eu entrei com um pedido de divórcio e reivindiquei o bangalô em que morávamos para mim e para nossos filhos. Como vocês sabem, parte das propriedades dele eram minhas por direito. Tive um bom advogado, e o tribunal decidiu a meu favor. Não poderia sair de mãos vazias depois de todos os anos que passei ao lado de Alberto. Além disso, ele foi obrigado a continuar financiando a educação das crianças. Alberto deixou a casa se sentindo frustrado e triste, pois estava quase falido. Ouvi dizer que ele precisou fazer empréstimos depois de vender algumas propriedades para tentar salvar seu negócio falido, mas isso já não é mais da minha conta. Agora estou livre e mais feliz do que nunca. Meus filhos entendem por que precisei tomar as decisões que tomei. Eles não me julgam, pelo contrário, sabem que o que fiz foi necessário para nossa felicidade. Agradeço a todos por sua companhia durante meus momentos mais difíceis. Esta é a última vez que lhes dou uma atualização, e desejo a todos o melhor. Assim chegamos ao final da história. Ela mostra que realmente as pessoas colhem o que plantam. Mas e você, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais histórias sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!